era um lenhador. Os primeiros anos da sua vida transcorreram ali naquele bosque. Ele vivia à margem, na estrada, numa casa modesta, de pau a pique, com a mulher e os seus filhos. Diariamente, fazia um feixe de lenha e de gravetos, levava à cidade e então vendia, granjeando o pão de cada dia. Oportunamente passou pela casa do lenhador um homem santo, que se sentiu tocado pela pobreza do homem. Pediu-lhe agasalho e ele hospedou, oferecendo-lhe para o alimento da noite o que tinha de melhor. E no dia seguinte, quando o homem santo partiu, tocou-lhe o ombro e disse-lhe: homem, entre na floresta. O lenhador começou a pensar que desejava dizer aquele homem santo. E reflexionando em torno da sua proposta, ele resolveu entrar na floresta. Adentrou-se, foi para a parte mais selvagem e ficou deslumbrado com o que encontrou. Havia uma reserva de madeiras nobres de mogno que ele nunca havia detectado, porque sempre ficou à borda. Tomado de emoção, ele foi ao cartório da cidade para saber a quem pertencia aquela área imensa. E tratava-se de terra devoluta, não tinha proprietário. Ele de imediato procurou informar-se o que fazer para tornar-se proprietário, ou pelo menos poder utilizá-la por um longo período num contrato entre ele e o governo local. E a partir dali, inesperadamente, ele mudou de postura econômica, porque na sucessão dos dias, ele começou a cortar as árvores de mogno e a vender touros de madeira preciosa. Como a procura era muito grande, ele contratou outros serralheiros e em breve ele fez uma oficina na qual, com as máquinas modernas, podia derrubar as árvores na sua serralheria, transformá-las em tábuas, que começou a exportar para outras cidades e para o estrangeiro. Um ano depois, estava rico. Mudou-se daquele lugar modesto e foi habitar uma casa de construção no bairro distinto da cidade. Os seus filhos foram estudar em escolas particulares. A sua mulher, que era muito hábil e portadora de inteligência brilhante, procurou também alguma escola de formação e preparou-se para poder manter a sua postura social no meio do grupo econômico em que transitava. 2 anos depois, hoje o industrial estava pensando, olhando a noite enluarada, quando se recordou do homem santo e lembrou-se como ele havia dito: homem, entra na floresta. Parece que a voz daquele homem gentil retornou-lhe a acústica da alma e no dia seguinte ele resolveu adentrar-se mais ainda na floresta. Agora ele já tinha botânicos que faziam o replantio das árvores, tinha engenheiros agrônomos e, montado num dos seus jipes como equipe, ele adentrou-se pela floresta até chegar a uma parte que ela apresentava um vale profundo. E ele, entusiasmado com aquele vale, correu na direção das areias que brilhavam ao sol, e o agrônomo disse: Senhor, isso aqui é cobre, estamos diante de uma mina de cobre. Ele de imediato
Veio à cidade, registrou a área como de sua propriedade e agora se tornou um homem mais poderoso. Era minerador de cobre, além de ter uma serralheria. A fortuna chegava-lhe agora de maneira abençoada. E aos 40 anos, ele era um homem imensamente rico. Morava agora em uma verdadeira mansão cercada de jardins e pomares. E certo dia, quando a noite se fizera esplendorosa, estava ele sentado num banco da pérgola e começou a passar em revista a sua existência. E logo veio-lhe à mente a presença daquele homem santo que ele havia dito: homem, adentre-se na floresta. E ele ficou curioso até onde iria aquela floresta. No dia seguinte, utilizou-se de um helicóptero de sua propriedade e com um grupo seleto de engenheiros ele sobrevoou a floresta. Sobrevoou também aquele vale onde agora estava uma próspera mina de cobre. E afastando-se da região da mata, ele começou a verificar a grandeza das montanhas, até que um regato de águas cristalinas e luminosas chamou-lhe a atenção do alto, e ele mandou que o helicóptero descesse à margem daquele regato. Quando lá chegou com os seus amigos, ele viu pedras de cores variadas, vermelhas, amarelas, verdes, brancas, e alguns dos engenheiros disseram: Senhor, esta é uma mina de diamantes, de ametistas, de rubis e de esmeraldas. Aqui está uma esmeralda rara. Tomado de emoção, ele então registrou a área e se tornou minerador. Era ainda mais rico. Agora suas empresas eram administradas por equipes especializadas. Ele estava com 60 anos. Os seus filhos gananciosos estavam administrando toda a propriedade e as várias indústrias, com o plano de retirá-lo da presidência, para desta forma proporcionar-lhe repouso, dar-lhe alegria e fazer que ele pudesse desfrutar da vida. Naquele período ele estava amargurado. Também notou uma coisa muito curiosa. Ele percebeu que os sindicatos das várias empresas atormentavam-no. As negociações eram infindáveis, as queixas na justiça. Era um homem eminentemente rico, mas não era feliz. Os filhos, graças ao poder aquisitivo, viajavam à Europa, a outras regiões, e desfrutavam ao máximo dos prazeres que a fortuna pode proporcionar. Foi assim que aos 70 anos, envelhecendo precocemente, ele estava sentado agora na sua casa de praia, numa linda encosta do mar Mediterrâneo. Olhava as ondas ininterruptas, quebrando-se na praia e deixando a renda de espumas brancas que a brisa leve da noite beijava em forma de carícias. Fazendo um retrospecto da sua existência, ele lembrou-se dos dias da pobreza, em que ele era feliz, quando o pão era escasso, quando a luta era severa. Ele era feliz, não tinha tormentos, não tinha inquietações. Então lembrou-se do homem santo que se hospedou na sua modesta casa e ao sair lhe disse: homem, entra na floresta. Então naquele momento ele compreendeu a mensagem e entrou na floresta dos seus conflitos. Fez a viagem para o emaranhado do ser que era,
E à medida que ele se aprofundava na floresta densa das paixões, encontrava aqui e ali uma réstia de luz, uma gema preciosa de alegria, alguma madeira preciosa e nobre para atender o seu ideal, e pela primeira vez ele se iluminou. A iluminação interior é o resultado da viagem que nós fazemos na direção do ser interno que somos. Em uma análise psicanalítica da vida, conforme a escola francesa, os conflitos da criatura humana começam no momento do seu nascimento. Enquanto estamos na madre intrauterina, tudo é segurança. Os fenômenos vitais desenvolvem-se por automatismos. A partir do momento em que atravessamos o canal vaginal estreito, parece que uma asfixia impede a nossa anterior respiração tranquila e abençoada. E ao sermos colocados no mundo extracorpóreo, nós temos um choque. Primeiro, por causa da antiga palmada que a parteira dava. Era um mundo agressivo. O ser ainda não entende, isso lhe causa um conflito de medo da futura sociedade. A partir dali, a vida são desafios. A amamentação terá que ser buscada. A eliminação das substâncias terá que se dar com esforço e às vezes com dores. Toda e qualquer carência é resolvida através do choro. E então esses conflitos post-maternidade irão esculpir-se na personalidade do indivíduo como emoções. As emoções do ser humano, segundo o Dr. Watson, estão classificadas em 3: o medo, a ira e o amor. O medo é a emoção mais antiga, porque ela está embutida em nosso inconsciente coletivo, como herança do período no qual, na floresta, na furna, a natureza hostil nos ameaçava quando éramos o homem primitivo. O medo fez que nascesse em nós a necessidade de fugir, refugiar-nos, ou a necessidade de enfrentar, avançar na direção do seu desafio. Essas emoções, avançam e recuam, irão apresentar-se mais tarde em nosso organismo, na área das nossas emoções positivas, como uma reação orgânica que derrama em nosso sangue 2 substâncias básicas, a adrenalina e a noradrenalina. Essas 2 substâncias, quando são derramadas por causa do medo, a nossa necessidade de preservar a vida, o instinto de conservação da vida, acelera a nossa respiração. Muda o ritmo dos batimentos cardíacos, produz uma sudorese e, ao mesmo tempo, o ímpeto de avançar. É o medo que agora se veste de ira para poder defender-nos. Mas, nesse momento, o organismo produz uma outra substância, o cortisol, que é uma substância tranquilizadora. E essa substância em nossa corrente sanguínea acalma e muda o ritmo orgânico. E nós temos o instinto de recuar. São as 2 emoções defensivas, a agressão ou o recuo. E se nós recuamos, logo, ao retemperar o metabolismo orgânico, o sentimento surge, o sentimento da compaixão. É a terceira emoção, o amor. O medo
é responsável por todas as emoções que dele se derivam. A mágoa, o ressentimento, a ansiedade, o pavor, o pânico, são gerados por uma única emoção, a ira. Quando a ira é ruminada, ela se transforma em raiva. E quando a raiva é recordada, ela se converte em ódio. Então essa emoção faz parte da nossa vida e é salutar. É uma emoção positiva. Se nós exercermos um controle sobre ela, através da nossa vontade, que é a faculdade de discernimento da criatura humana. Ao exercermos esse controle sobre o medo, iremos na direção da ira ou do ódio e administraremos as duas situações, porque a emoção do amor é inata pelo fato de sermos de origem divina, criados por Deus. Então o amor nos dará uma série de emoções: a tristeza, a alegria, a coragem para a luta, a benemerência, a melancolia, o sentimento de solidariedade, o sacrifício e a abnegação, coroando-se pela caridade. Então essas três emoções básicas são o que nós possuímos. Mas para podermos levar adiante os nossos mecanismos de vida, denominados mecanismos de defesa, nós enfrentamos duas situações emocionais. Os mecanismos de defesa desejáveis e os mecanismos de defesa indesejáveis, aqueles que são úteis e aqueles que são perniciosos. O primeiro mecanismo de defesa para preservar a vida, que é desejável, é o recalque. O recalque é um sentimento que caracteriza a nossa existência em face da sociedade na qual nos encontramos. Quando estamos na vida intrauterina, liberdade total. Quando somos colocados sobre o ventre da mãe, depois do parto, para manter o contato pele com pele, para poder manter o cordão umbilical psicológico, ainda temos liberdade. Mas à medida em que nós nos vamos desprendendo da mãe, rompendo esse fio umbilical psicológico, nós verificamos que o mundo não é um paraíso. Porque para que ele possa funcionar, ele tem leis e tem regras. E essas leis coíbem qualquer ação que possa ser perniciosa em relação a outrem. Então nós nos controlamos. E esse controle recalca o nosso sentimento de agressividade. Não fora isso, e nós voltaríamos à taba, voltaríamos ao núcleo da selvageria, porque somente a ira governaria o nosso comportamento. Então todos nós temos recalques ou conflitos. Recalcamos às vezes, temos o ímpeto de dizer uma coisa, controlamos, respiramos, rimos e recalcamos. Então isso é positivo, porque nos disciplina na eleição das nossas necessidades. O segundo mecanismo de defesa desejável é a compensação. Esse mecanismo de compensação vai nos ajudar nos conflitos. Por exemplo, uma pessoa que é covarde apresenta-se como o indivíduo prepotente. Todo indivíduo covarde é ditador, é prepotente, é selvagem, é a compensação. O indivíduo baixo procura exaltar-se através da cultura, através da arte,
ele compensa aquilo que ele desestruturaria através de uma manifestação na qual se realiza. O indivíduo muito alto, por sua vez, ele compensa aquilo que ele é desagradável, talvez, procurando ser gentil e afetuoso, demonstrando que o gigante não é tão aparvalhante quanto parece. Então, todos nós temos mecanismos de compensação. O terceiro mecanismo é o de racionalização. Nós procuramos sempre racionalizar os nossos atos. E essa racionalização não quer dizer que seja sempre a melhor, porque um policial perverso, com tendências criminosas, quando surra um criminoso na cela, ele racionaliza: eu estou fazendo um bem à sociedade. Então ele comete um mal, porque a sua racionalização é perturbadora para poder esconder um conflito. Mas isso é útil, porque senão ele daria um tiro na cabeça, por não suportar o seu conflito entre aquilo que ele gostaria de ser e aquilo que é. Uma outra expressão de defesa desejável é a idealização. Todos nós temos um tipo de idealização, o que nós gostaríamos de ser. Então nós vemos, por exemplo, a moça que queria ter o corpo da Barbie, tirou 2 costelas, fez 30 cirurgias plásticas e ficou com as medidas da Barbie. Que Deus ajude que ela não tenha uma infecção no rosto, para poder manter a aparência da Barbie. É uma ideação, uma idealização. É muito comum na história desses sentimentos desejáveis a pessoa dedicar-se, por exemplo, ao piano e ser uma pianista exímia e viver em função dessa ideação. E logo depois o seu inconsciente cria um reumatismo nas articulações, uma enfermidade qualquer que a paralisa de realizar-se como pianista. O cantor, se dedica apenas àquilo, o organismo cria um mecanismo punitivo, porque nós nascemos para a idealização do belo, do bom, do grandioso. Não sermos monoideais, sermos plurideais. Porque toda vez que nós nos adentramos na unidade exclusivamente, nós nos alienamos, saímos da realidade e ficamos pessoa excêntrica, pessoa diferente. Um outro mecanismo de defesa desejável é a formação da reação. Todos nós, diante de certas circunstâncias, quando somos normais, temos reação. Isso é perfeitamente saudável. É o mecanismo de defesa. Alguém nos pisa no pé e automaticamente a gente empurra o pé de que tire a pata de cima do nosso pé. É o mecanismo de reação. E por fim, nós temos o deslocamento e a sublimação. O deslocamento é muito comum nas novelas. Quando a pessoa frustrada passa a vivenciar determinada personagem, identifica-se com a personagem, desloca-se da sua realidade e passa a ter as maneiras. Nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ninguém assiste novela, periodicamente há um grande surto de pessoas deslocadas, que falam conforme o artista, que se veste conforme o artista. Agora mesmo, nessa viagem para a Índia, o povo está tudo de balangandã indiano. E aí entra o marketing e explora o nosso mecanismo de defesa, que é salutar porque nos renova. E a sublimação, que nos induz, como mecanismo de defesa, a superar os nossos limites, a sublimá-los, sem produzir
novos recalques. Se por acaso eu tenho a tendência à mentira, eu me sinto no dever de evitá-la o mais possível. E eu começo a ter uma mente criativa que me permita idealizar realidades subjetivas que se podem apresentar como fenômenos de sublimação dos nossos conflitos. No sentido oposto, nós temos os mecanismos de defesa indesejáveis, como sendo a projeção. Na projeção, nós estamos sempre atormentando os outros, porque vemos nos outros aquilo que nós somos. Quanta gente me diz, eu sou psicólogo nato, eu sou apresentado à pessoa e vejo logo os defeitos dela. Projeção. Porque são os defeitos que nós conhecemos em nós e não as virtudes. Daí para nós quase ninguém tem virtude, porque nós não nas temos, então não as projetamos. Nos relacionamentos, queremos que o outro seja o que nós não somos. A mulher tem que ser ideal, mesmo que o homem seja sórdido. Ou o homem tem que ser ideal, mesmo que ela seja fofa e vazia. É projeção. É um mecanismo de defesa projetando uma imagem mórbida. Por isso, é prejudicial. A pessoa termina na projeção solitária. Ou, se é intelectual, vai realizar o trabalho de alienar-se do contexto para desenvolver a cultura. Eu conheço alguns espíritas que me dizem, Edivaldo, eu continuo espírita, mas eu sou espírita de gabinete. Então ele fica no gabinete lendo e projetando que o mundo é miserável, que a sociedade é perversa, que as pessoas não evoluem, que estão no inconsciente dele. Então a projeção é o mecanismo de defesa. Outro mecanismo de defesa prejudicial é a autopunição ou masoquismo. Nós temos a tendência de autopunir-nos. E quando isso não se dá de maneira consciente, nós arranjamos uma doença. A doença é o mecanismo que nós arranjamos para chamar a atenção. Então, se por exemplo, estou num relacionamento e o marido não me dá importância, então eu começo a fazer um conflito autopunitivo. Primeiro eu choro para chamar de atenção. Depois eu me maltrato para poder provocar o interesse. Por fim, o organismo atende aos meus apelos enfermando-se. Uma úlcera gástrica, um câncer de mama, um câncer de colo do útero. É o atendimento que o nosso organismo faz a esse mecanismo de defesa punitivo. E então aí nós nos realizamos. Porque nos liberamos da culpa de sermos inconscientes em relação aos deveres e sermos egoístas. Nesse egoísmo, o masoquismo, eu sou mesmo infeliz, ninguém gosta de mim. E para provar que ninguém gosta de mim, eu me isolo, me escondo, para provar que ninguém gosta de mim. Se alguém quer ser amado, venha para a praça pública, vá para o sol, saia da furna, e não se refugie nesse mecanismo que só faz piorar, porque o organismo vai atender. Eu contei aqui do Dr. Deepak Chopra, que sempre atendia uma senhora no check-up. Ele é cancerologista e ela fazia um check-up cada 6 meses. E quando terminava o check-up, ela dizia, doutor, e o meu câncer? Mas a senhora não tem câncer nenhum. Doutor, 20 anos depois, quando ela terminou o check-up, disse, doutor, e o meu câncer? Agora a senhora está com câncer de colo do útero. Eu não disse ao senhor que eu tinha um câncer? Não, a senhora não tinha. A senhora fez um câncer para ficar feliz com a doença. E ela morreu do câncer. Porque o seu inconsciente queria isso, chamar a atenção. Então, nos relacionamentos afetivos, o casal briga, os parceiros brigam. Aí o outro se amofina, palavra bem baiana, se amofina, fica bem feliz para morrer e ele ficar com remorso. É a coisa mais frágil que existe, porque ele vai ficar contentíssimo. Se viu livre,
Então, quem quiser que ele fique atormentado, fique feliz, alegre, engorde. E vai ver como ele vai achar aquele corpinho de violão uma maravilha. E se for violão cello, melhor ainda. Mas são os nossos mecanismos. E nos levam agora a um terceiro mecanismo, regressão. Nós nos sentimos autoapiedados e regredimos a infância para chamar a atenção. Então nós ficamos com amuos infantis. Nós adultos somos uma coisa que só internamento psiquiátrico. Qualquer coisa tem contrariedade, nós reagimos ficando de mal, coisa de criança. Aí ficamos de mal, passamos e viramos a cara. Aqui na Bahia há uma forma de provocar o outro, arrastar o pé. Passa e arrasta o pé. O outro sabe que é com ele. Aí também diz, vai ver o que é que eu vou fazer. As chamadas picuinhas. Ou então a pessoa passa e tosse. Olha, regressão. Estamos vivendo a infância. Na idade adulta fica tão ridículo. Eu vejo nos meus relacionamentos. Basta que não concorde 1000%, aí a pessoa fica toda eriçada, fica toda magoada, fica toda infeliz. Às vezes eu também. Para que negar? Às vezes eu me sinto tão infeliz que me dá vontade de chorar. Como eu sou duro de chorar, eu digo, não tem jeito de ser infeliz. E com um rosto gordo desse não dá. Aí eu ponho a panela no sol e vou ser feliz. A regressão é um mecanismo de defesa, porém prejudicial. O outro mecanismo negativo é a negação. Nós começamos a negar as bênçãos do nosso corpo e a ambicionar aquilo que não temos nem iremos ter. Uma amiga me disse, eu só serei feliz no dia que tiver um brilhante. Eu disse, pois seja feliz sem ele, porque não vai ter assim, aquele curisquinho de nada, mas um brilhante mesmo, um brilhante, não vai ter. Então é a negação da sua realidade. Mecanismo de defesa perturbador. E por fim, o último mecanismo, que eu já me referi, é o de isolamento e fuga. Então nós vemos isto nos religiosos, que abandonam o mundo para servir a Deus. Mentira. Estão abandonando o mundo porque têm raiva do mundo, porque não se realizaram, porque têm conflito. Então fogem do mundo para buscar Deus. Ué, o melhor lugar para achar Deus é no mundo, das suas vicissitudes, dos seus problemas, das suas dificuldades. É tão maravilhoso ficar meditando no deserto, desde que alguém leve comida e água e cobertor no inverno. Haverá sempre alguém que está trabalhando. Rabindranath Tagore escreveu por meio intermédio uma parábola indiana de um homem que se dedicava a uma vida austera. Às margens do Ganges, ele se nutria apenas de uma maçã por dia. Ele jogava as cascas na água do rio e dizia por amor a Brahma. Até que um dia ele saiu e foi às corcovas do rio. E mais adiante ele encontrou outro asceta que se alimentava apenas das cascas da maçã que ele jogava nas águas do rio. Então essa necessidade de fuga é uma maneira de martirizar-se. Então, aqueles sentimentos negativos somam-se o masoquismo, a autopunição, a regressão, porque a pessoa fica profundamente desgostosa do mundo e desperdiça esse patrimônio fantástico que é o corpo. O corpo tem 70 trilhões de células que se renovam em cada 30 dias, com exceção dos neurônios cerebrais. A célula é um corpo que se movimenta numa porção de água salgada e que em cada 28, 30 dias, numa vida normal, ela se multiplica. É o fenômeno da mitose, a divisão, a cissiparidade. E então ela é veículo da vida graças ao psiquismo. Psiquismo que é o espírito.
que nos dá uma dosagem de energia para a nossa viagem na experiência terrestre. Como poderemos ter uma vida longa e feliz se cultivarmos aqueles mecanismos desejáveis de defesa, se cultivarmos o otimismo, se realizarmos a compensação edificante, se procedermos às idealizações, se trabalharmos em favor da nossa sublimação, nunca fazendo consciência de culpa, nunca desejando autopunir-se, porque isso não depende de nós, são as leis soberanas da vida. Toda vez quando nos utilizarmos dos mecanismos perniciosos de nossa defesa existencial na área da emoção, tenhamos cuidado para não estarmos elaborando o desgaste essencial da nossa energia. Eu me referi em palestra no domingo passado a um pensamento do Swami Sai Baba, mostrando como nós podemos prolongar a nossa vida e como podemos ser felizes na nossa existência. Ele toma a imagem de uma vela. Acendemos uma vela no recinto cerrado e ela começa a queimar o pavio e o combustível suavemente, porque nada lhe movimenta a chama. Então, esta vela, para poder consumir-se, irá gastar um largo período de tempo. Mas se nós abrirmos uma fresta, uma janela, e adiante uma outra porta, canalizando o ar, o vento move a labareda. A labareda gasta. E claro, a vela consome o combustível em um período mais rápido. Mas se nós pegarmos a vela e colocarmos na horizontal, acendendo uma extremidade e outra, a vela se consumirá em muito menor tempo. Quem duvidar que faça experiência e cronometre. Então a vela, naquele recinto tranquilo, é o espírito usando o corpo dentro dos parâmetros da paz. Vai ter contrariedade? Sim. Vai ter tristeza? Sim. São muito saudáveis. Quem não tem tristeza está esquizofrênico, porque saiu da realidade. Então nós temos tristezas, temos desencantos, temos recalques. Não podemos transformá-los em mecanismos de agressão, que é outra coisa. Então eu não posso usar a minha tristeza para poder reagir com os outros. Eu não posso deslocar o meu conflito. No trabalho, o patrão foi ruim comigo, eu chego em casa e eu brigo com a mulher, como é muito comum. Se eu não reagir ao meu patrão, eu não posso deslocar o conflito para punir a minha mulher, que não tem culpa, o meu filho ou meu amigo. Então nós teremos um período de vida saudável. Mas, se as circunstâncias nos permitem abrir uma fresta, o vento entra, mas não canaliza. Então, lentamente, ele move a chama, que queima esta borda e que queima a outra. Mas se eu abrir espaço para o conflito, canaliza o desgaste de energia pelo meu estresse. A palavra estresse, escreveu Joana de Ângeles ontem, foi criada por Hans Siller, um endocrinologista vienense, para significar aquele momento que precede a grande explosão. A palavra estresse, até 1936, era usada na física para significar a pressão que um corpo exerce sobre o outro, modificando-lhe a estrutura. Então, o Dr. Siller trouxe-a para dizer que o nosso sistema nervoso simpático tem um quanto de resistência. E se essa resistência enfrenta problema sobre problema, naquele caso, se nós temos muitas agressões e muitas descargas de adrenalina, de noradrenalina, o organismo que era protegido pelo cortisol enferma.
porque nos leva a um estado estressante. Não aguentamos mais. Então explodimos. Ou explodimos, ou recalcamos o estresse e explodimos psicologicamente. Fazemos depressão, fazemos a síndrome do pânico, tornamos-nos pessoas reagentes, pessoas desagradáveis. Daí é necessário que procuremos evitar as altas cargas de quaisquer emoções, inclusive das emoções de alegria, de bem-estar, que também produzem estresse. Há pessoas ricas que se apresentam estressadas, nós dizemos, mas como? Rico? Pois é. Tanta alegria, tanta facilidade, tanto uísque, tanto caviar, que ele fica saturado. Aí estressa. É necessário, portanto, limite, o controle, para dar o que a ciência chama homeóstase, harmonia entre o psíquico, o emocional e o físico. Então, quem desejar saúde e bem-estar, atenda aos seus mecanismos positivos de defesa, procurando não se envolver nas urdiduras do mal. Quando chegar um pensamento perturbador, substitua-o por um pensamento agradável. Quando tiver a sensação de uma enfermidade que se está apresentando, à exceção dos fenômenos genéticos e das contaminações, as enfermidades são todas de caráter emocional. E o extraordinário médico, autor da tese "Quem ama não adoece", diz que nos hospitais o maior número de casos de atendimento de emergência são das chamadas doenças secundárias, como os médicos denominaram. São os conflitos. A pessoa chega com taquicardia, que vai morrer, chega com uma predisposição ao infarte, chega com uma sensação angustiosa disso ou daquilo. Então ele faz um apelo aos médicos que atendam, são doenças da alma. Essas pessoas necessitam de um amigo, de um atendimento fraterno, de uma palavra gentil. E eu contei aqui também de um outro cliente, Dr. Deepak Chopra, nos Estados Unidos. Ele é indiano, e o indiano estava com uma comissão em Boston para resolver um grande problema da empresa em que trabalhava em Nova Delhi. E em plena reunião teve um infarto. Foi levado para a emergência do hospital de Boston, um dos melhores em cardiologia nos Estados Unidos. E depois de estar entubado, com todos os preceitos regulamentares da ciência tecnológica médica avançada, o Dr. Chopra percebeu que ele piorava a olhos vistos. Depois de uma hora, o médico percebeu que ele ia morrer. E então disse: homem, por que você está piorando tanto? Você está querendo morrer? Estou, doutor. Mas por quê? Bem, porque se eu ficar bom, eu terei que pagar o hospital. E uma UTI aqui nos Estados Unidos é muito cara. Eu terei que trabalhar o resto da minha vida para pagar as despesas hospitalares. Vou arruinar a minha família. Então eu tenho que morrer. Ele disse: mas homem, você não vai pagar nada, absolutamente nada, porque a sua companhia fez o seguro de saúde para todos os membros da equipe. Mas doutor, isso não é possível. Sim, eu sou o médico da companhia de seguro. O senhor me garante? Mas é lógico. 3 horas depois ele teve alta e foi embora. A ação da mente sobre o organismo, mas temos também a ação do organismo sobre a mente. Quando nós cultivamos as enxaquecas, quando cultivamos os distúrbios orgânicos, então nós nos descompensamos. A homeóstase, esse equilíbrio rompe-se. E nós saímos do distúrbio orgânico para mais um, o distúrbio emocional. O que fazer? Além das regras de saúde mental, além das diretrizes de segurança em favor do bem-estar, do cultivo das boas ideias a que me referi, da vida saudável de trabalho, da ginástica, das caminhadas, de qualquer exercício,
o hábito da oração. A oração não é apenas uma atitude religiosa que faz a ligação entre a criatura e o Criador. A oração é um processo psicoterapêutico que proporciona ao indivíduo aurir no campo da divina energia as forças para o seu bem-estar e dessa forma encontrar a saúde. Deixemos para reflexões essa contribuição da nossa área emocional. E à semelhança daquele homem santo, eu digo para todos nós e para mim mesmo: homem, entra na floresta dos teus problemas, na mata virgem dos teus conflitos, no imenso bosque das tuas paixões, e resolvendo-os, terás a paz. Vamos orar. Nosso divino amigo, tu mesmo disseste: eis que eu vos trago boas novas de alegria. O teu evangelho, a própria palavra significa boas novas. E toda notícia nova é transmitida e recebida com alegria. Permite-nos assimilar essas boas novas que nos proporcionem alegria de viver, de fomentar o progresso, de desenvolver o bem em nós mesmos e no grupo social onde nos movimentamos. Permite que esta floresta de conflitos lentamente seja desbastada. As velhas árvores das paixões, com as suas liandas e cipoais, sejam transformadas em madeira útil de virtudes para o nosso bem-estar. Permite que as gemas preciosas da harmonia interior, das recordações felizes, das experiências nobres, contribuam para o prosseguimento da nossa vida tranquila. Agradecemos-te as atividades desta noite, as reflexões, e pedimos-te que nos despeças em paz. Que nos abençoes a todos e a cada um em particular, aos nossos familiares e seres queridos, aos nossos inimigos e perturbadores, e que nos facultes a paz. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.